Olá, eu sou o Joel Costa, artista plástico e arquiteto urbanista. Eu vou estar mostrando para vocês um pouco do meu trabalho e como ele se desenvolveu ao longo dos anos até a fase atual. Esse projeto é uma realização do governo federal através do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura do governo federal, do governo de Goiás e da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. Esse projeto é uma exposição virtual, tem o nome de Exposition, Space Exposition. É um projeto que vai mostrar um pouco do trabalho para vocês e tentar mostrar como que foi essa trajetória, como que determinado trabalho chegou até aquela fase, aquela estética, é isso. Então, eu tenho uma trajetória como artista plástico que ela sempre foi paralela à arquitetura e urbanismo. Eu desenhava desde pequeno, desde os 3 anos de idade, morei numa fazenda e por isso lá, nessa fazenda, minha família não tinha televisão, eu ficava desenhando um tempão e desenvolvi a habilidade de desenhar. Comecei a desenhar rosto de pessoas e eu vi que dava certo, cheguei até a ganhar uma grana com isso, entrei para a faculdade de arquitetura, enfim, consegui pagar a faculdade desenhando e fui desenvolvendo, procurando evoluir o trabalho. Durante a faculdade, eu participei de uma exposição bem conhecida mundialmente, que é a Coparade, que é uma exposição que surgiu na Suíça, depois ela saiu percorrendo vários países no mundo. E aqui em Goiânia, na cidade de Goiânia, eu fui selecionado juntamente com mais 40 artistas, dentre eles estava o Ciro Franco, enfim. E fiz uma vaquinha que se chamava Michael Jackson. Na verdade, Michael Jackson, que era como se fosse um trocadilho de minha vaca Jackson. E é uma vaca em pé, que vocês vão ver aí nessa imagem. E isso me deu um gás assim para eu poder começar a acreditar que eu poderia fazer uma carreira como artista plástico. Só que eu sempre fui fazendo esse paralelo, arquitetura, artes plásticas. Então, o meu trabalho, ele é mais de... Eu ficava muito mais tempo pensando o que eu ia fazer do que exatamente executando. Nunca fui muito aquele artista de ficar no ateliê, sempre fazendo e tal. Nada disso. Às vezes eu passava muito tempo mexendo com arquitetura e pensando qual seria o próximo trabalho, o que eu ia fazer, o que eu ia realmente pintar. Às vezes, por exemplo... Nesse trabalho que vocês vão ver, que eu vou estar mostrando aqui, esses quadros aqui, vocês vão ver que alguns trabalhos eu fiz o desenho à mão justamente para não perder tempo na tela, principalmente os trabalhos mais atuais. Eu comecei a entender que eu não precisava perder tanto tempo pintando, fazendo aquela pintura ali, testando técnicas. Nunca fui tão preocupado com materiais, com os melhores materiais, sempre desenhei com lápis de cor comum mesmo. Inclusive quando eu desenhava rosto. Vou mostrar aqui alguns rostos, desenho de rosto realista, que é o que eu sempre fiz. É um trabalho bem comercial, eu fazia porque tinha muitas encomendas, né, de desenho de rosto realista.
mas eu percebi, eu senti uma necessidade de querer desenvolver uma arte mais autoral, uma arte que eu não precisasse atender uma encomenda, mas que eu pudesse fazer aquilo que eu amo, aquele trabalho que eu gosto de fazer, que sai de dentro de mim sem a preocupação de agradar ninguém, e que depois esse trabalho pudesse ser comercializado ou participar de uma exposição, enfim. E é assim que eu tenho pensado nos meus trabalhos atuais. Cada obra, ela tem um significado claro. Vou estar explicando uma por uma das que estão aqui nesse espaço para vocês verem depois. Mas eu gosto muito que cada pessoa tenha a sua própria interpretação. Mas é interessante quando, mesmo que a pessoa tenha a interpretação dela, é muito interessante quando você explica por que surgiu aquele desenho, né? Qual que é o conceito, qual que foi a ideia, enfim, a técnica usada é muito importante também, né? Como que você fez aquele desenho? Foi a lápis, a carvão, enfim, outra coisa muito interessante, que inclusive surgiu aqui enquanto a gente estava gravando, uma nova forma de ver a obra, que é usando a luz. Vou estar mostrando esses detalhes para vocês, presta atenção, porque ficou legal, viu? Muito interessante você trabalhar a luz com o desenho. Esses quadros, eu não sei se é pelo fato deles serem feitos com tinta e com carvão que a gente conseguiu esse efeito, ou se talvez um quadro totalmente a óleo também daria o efeito, mas parece que como ele foi feito a lápis, o efeito ficou mais bonito ainda, vocês vão gostar bastante. Sobre as referências que eu tenho como artista, eu acho que é importante falar também das referências. Um artista que eu admiro muito é a Adriana Varejão, vocês vão ver nesses trabalhos aqui que estão mais à frente, que eu faço muito o que a Adriana faz, trabalhando as vísceras humanas, essa coisa que está no interior do ser humano, que muitos artistas sempre procuraram, né, expressar isso, seja de forma abstrata, de forma chocante, que é o que eu fiz mais nesses quadros aqui, trazendo o sangue, a parte física, enfim. Então, minhas referências são basicamente essas: Adriana Varejão, um artista goiano aqui que eu admiro muito, que é o Ciron Franco, enfim, vários outros artistas que eu tenho me inspiro no grande Damien Hirsten, que é um artista conhecido mundialmente, enfim. E um dos pontos muito interessantes na minha trajetória como artista foi quando eu comecei a desenhar outros artistas, só que eram outros artistas na área da música, dança e teatro. Comecei a fazer isso desde quando eu morava no interior, depois eu vim para Goiânia na época de faculdade, desenhei Maria Gadu, Thiago York, fui muito apoiado por esses artistas.
E como eu consegui chegar até esses artistas também é muito importante. Através de produtores locais aqui de Goiânia, que eu admiro muito o trabalho deles, eu consegui ter acesso a esses artistas que vêm de São Paulo, Rio de Janeiro, eles vêm para Goiânia, e eu consegui ter um acesso de entregar um desenho do rosto deles, feito ao vivo. E isso foi muito bom para mim, isso me incentivou muito. Primeiro porque eu vi os caras em cena, vi os caras no palco, e aquilo me inspirava, mesmo que eles não fossem artistas plásticos, fossem cantores, enfim, mas aquilo me inspirava muito. E na medida que eu mostrava um desenho, de certa forma eu estava fazendo um network, mostrando um trabalho, enfim. E isso é um ponto muito importante na minha trajetória. Vou estar mostrando para vocês também. Eu tenho uns arquivos de eu fazendo esses desenhos ao vivo. E agora eu vou estar apresentando para vocês cada trabalho desse aqui, mostrando os detalhes, as nuances de cada trabalho. E aí vocês vão ter a interpretação primeiro de vocês, que eu quero que vocês leiam o trabalho de uma maneira bem livre. E eu vou estar explicando o porquê que eu criei esse trabalho, como eu criei. Vamos ver se essa leitura de vocês vai mudar a partir desse ponto, ou enfim. É isso aí. Vamos ver? Então, pessoal, olha esse trabalho aqui, que interessante. É um autorretrato, representa essa busca pela independência que o filho tem quando ele está se desgarrando ali do colo materno, né? Quando você está cortando o cordão umbilical, você está tomando suas próprias escolhas, assumindo a sua responsabilidade pela vida. Essa foi a minha interpretação sobre esse quadro. Logicamente que todo o contexto do quadro, esse fundo minimalista com essa cor cinza bem sóbria, transmite às vezes transmite uma outra interpretação para quem olha à primeira vista. Fiquem livres para interpretar da maneira que vocês quiserem também essa obra aqui. Então, olha essa obra aqui, que interessante. Essa obra, vocês vão ver aqui que as formas, essa agressividade do leão já é muito bonito. Você vê aqui as formas da mulher,
essa carne, essas vísceras saindo tão retratadas bem realístico mesmo, de uma forma até hiper realista, que é uma técnica que eu sempre usei muito no meu trabalho para representar rostos. Mas o conceito desse trabalho é o machismo. Aqui eu procurei retratar essa objetificação da mulher, essa mulher que às vezes ela é tratada como um objeto, posta à mesa como um prato, enfim, sem nenhuma delicadeza ou algum sentimento mais profundo. Então é isso, esse trabalho representa isso. Gostei muito do trabalho, depois eu até comecei a não olhar ele só pelo conceito que eu criei, essa questão do machismo. Eu comecei a olhar a forma mesmo, a inclinação do leão, o movimento, até a ruga ali na pele do leão, que parece que essa cena está acontecendo agora. Ficou bem interessante. Eu costumo colocar bastante movimento nos meus trabalhos, vocês vão perceber isso. Geralmente tem uma diferenciação pelo movimento do personagem que está aparecendo, nunca é uma cena estática ou alguma cena morta, é sempre com esse detalhe a mais. Essa outra obra aqui é um autorretrato. Vocês podem perceber aqui que tem como se fossem uns diamantes, umas pedras preciosas. Essa obra aqui, eu fiz ela na época que eu estava mais melancólico, preocupado ali longe da família, claro, morando em cidades distantes. E eu estava preocupado nesse pensamento, quais são os valores que eu mais tenho com a minha família, por exemplo, se eu morresse, o que eu deixaria. Inclusive esse autorretrato é um desenho morto em cima de uma tábua aqui com umas pedras preciosas. E um detalhe interessante que às vezes é bom a gente mostrar, falar como que a obra foi feita. Quando eu fui fazer esse desenho, eu precisava de uma fotografia. Eu fiz essa fotografia, era quase de madrugada lá, coloquei em cima de uma mesa, coloquei a câmera lá para fotografar automaticamente e foi muito bizarro, viu? A cena foi estranho, tipo, você se fotografar como se você tivesse morto, bem esquisito, mas enfim, coisa de artista, né? No final, ficou uma obra muito interessante, acabou que com o passar do tempo eu até esqueci essa coisa da morte, da melancolia. No final eu olho para o quadro e eu foco mesmo nas pedras ali, na costela, como se nesse corpo que está se dilacerando, e sem estar tão preocupado assim com como que surgiu a obra, só apreciando mesmo. Esse trabalho aqui foi interessante, porque quando eu fiz ele não tem nada demais. O trabalho ele surgiu muito simples. Eu estava lá no meu escritório em Goiânia e chegou uma pessoa e colocou a mão no vidro assim, para ver o que estava acontecendo lá dentro. Ela não sabia quem estava lá.
Na hora que eu vi a cena, eu falei, que interessante, né? A pessoa colocar as mãos, olhar no vidro, quem tá de dentro vê essa imagem. E eu captei essa imagem, trouxe para o quadro, aí joguei muito do sentimentalismo, né? Criei uma cena aqui, tem uma caixa de vidro, um coração lá dentro que representa os sentimentos, esse coração está brotando, representa o renascimento, a reinvenção da vida, tudo isso. E aqui no estúdio, olha que bacana, a gente estava aqui montando a exposição virtual e olha só o que a gente descobriu. Quando você joga a luz aqui atrás do coração, que interessante. Então essa obra ela dá para ser explorada de várias maneiras, ó. Você pode usar a luz como uma opção de realce do contraste, até uma coisa poética, ó, de você mostrar essa parte interior, já que eu estou representando aqui as vísceras, os órgãos internos, então a luz ela ajuda muito, trabalha bem isso. Então, essas obras aqui já são bem mais abstratas. Aqui eu procurei sintetizar bastante o meu trabalho. Isso aqui vem muito dos rostos que eu desenhava, daquele realismo que agora eu estou trazendo, estou deixando ele cada vez mais conceitual, ou seja, cada vez mais interpretativo. É uma obra que você olha, tanto a cor vai te despertar um olhar diferente, por exemplo, quem não gosta de verde, ou enfim... Quem acha o amarelo chocante vai ter sua própria interpretação. E essa combinação da cor forte, junto com esses elementos que são surpreendentes, porque, por exemplo, não é sempre que você vê uma mulher com essa máscara parecendo um capacete. Lembrando também que essa obra foi feita no momento atual de pandemia e eu me inspirei muito. É um contexto global, está todo mundo vivendo isso, essa luta contra essa doença, e aqui eu tentei representar isso, mas não representando, focando só na doença, enfim. Eu procurei trazer essa coisa do ser humano. Vocês vão ver que são 3 obras todas de pessoas, e esse ser humano com várias faces, várias formas, né? Essa questão da máscara também dá até pra gente fazer um trocadilho, né, do como é a personalidade de cada pessoa. É isso, vamos ver mais outras. Mais uma obra colorida, um vermelho bem chocante. E essa obra aqui é interessante, feita durante a pandemia também. Aqui a gente vê algo que aconteceu bastante, que era as pessoas não conseguiam ficar em casa e iam para balada se divertir. Me inspirei um pouco nisso. Outra inspiração que tem nesse trabalho aqui vem um pouco desses artistas, cantores do funk, esses cantores às vezes ali do rap, que tem gostam de usar essas roupas coloridas nos clipes deles. Isso me inspirou muito para fazer esse trabalho. Gostei muito. Vocês veem que é uma peça que aqui você está vendo um personagem olhando para o além, assim, essa pose de olhar para o infinito, ela às vezes é
bem usada artisticamente nas fotografias. Esses objetos, essa taça, é algo que gera curiosidade, vontade de interpretar a obra, e vocês podem ver como quiserem. Esse trabalho aqui, eu procurei fazer o que eu falei para vocês no início, que é essa inspiração em outros artistas. Aqui eu me inspirei um pouco no Ciron, mas como vocês podem ver, não é exatamente uma releitura ou algo assim. Procurei trazer algo bem novo, uma arte como se fosse uma arte, não exatamente uma arte pop, mas uma arte bem contextualizada com essa coisa atual, as cores das redes sociais, a expressividade das pessoas, a liberdade, tudo isso. É uma coleção de quadros recentes que também foi contextualizada com a situação da pandemia, enfim. Assim como outros artistas já fizeram no passado, de tentar expressar em suas obras o problema das guerras, enfim, eu procurei representar aqui o problema que a gente teve desse enfrentamento aí da pandemia.